Oi pessoal, sou eu novamente, professora Emanuele Milek. Então só para a gente continuar a nossa aula sobre citações, sobre como a gente vai desenvolver o nosso trabalho de conclusão de curso. Então o que eu fiquei devendo para vocês é como fazer uma paráfrase e como fazer uma condensação. O vídeo anterior eu coloquei como fazer uma citação curta e uma citação longa. Então vamos lá pessoal. Como que eu faço uma paráfrase? Então, primeiro que essa palavra é uma palavra um pouquinho difícil. Como que eu vou fazer para não esquecer dela? Como que eu vou fazer para diferenciar? Eu não vou conseguir explicar para vocês a paráfrase e a condensação. Eu vou explicar as duas de forma junta. Então, a paráfrase, vamos lembrar aí, associar a paráfrase ao parágrafo. Então, a paráfrase é um artifício que eu vou usar para textos menores, parágrafos. E a condensação, como o nome mesmo diz, é um artifício maior. Então a condensação é resumo. Eu vou usar para espaços maiores, para páginas, para textos mais extensos. Então, a paráfrase, pessoal, vamos supor lá, eu tenho um pedaço de texto, uma leitura de um parágrafo, e eu não quero nem fazer uma citação curta e nem uma citação longa. Então, só uma coisa antes, pessoal, a paráfrase e a condensação dentro do texto de monografia de vocês, ela tem mais peso do que uma citação curta e uma citação longa. Por que, professora, que ela tem mais peso? Avaliativo, né? Porque a paráfrase é uma forma de interpretação, a condensação também é uma forma de interpretação. Então elas não são cópias literais como a citação curta e como a citação longa. Então elas têm um valor maior, elas incrementam mais o trabalho de vocês. Então pessoal, vamos nos dedicar a usar mais a paráfrase e a condensação. Então iniciando, a paráfrase, eu vou pegar um trecho de um autor, um parágrafo, e eu não vou copiar. Então vamos ver lá a figura como que eu coloquei. Ali está o original do autor. Colocamos como princípio que tudo pode ser perpetuamente questionado, que tudo pode ser examinado e que para as resoluções a serem tomadas não estamos presos pelo passado. Como que eu vou passar isso? Tem-se como causa primária a perpetuidade de que tudo pode ser questionável e examinável e que para as resoluções a serem adotadas faz-se necessário libertar-se do passado. Então eu escrevi a mesma ideia do autor, só que com outras palavras. Então vocês notaram a diferença? Ah, professora, mas isso é perigoso, é plágio, eu estou copiando o autor. Não, eu estou interpretando e transcrevendo com as minhas palavras. Eu posso até usar o texto igual do autor, da forma como está ali, e substituo algumas palavras. Ah, mas isso também fica estranho, dá uma intenção de plágio. Não, porque ao substituir a palavra, qualquer palavra que seja, eu vou estar fazendo uma interpretação para ver se a palavra que eu estou colocando se adequa ao contexto que o autor trabalhou. Então é uma forma de interpretação. Querendo ou não, a nossa cabeça está lá maquinando. Não, isso não encaixa, não, isso não bateu com a ideia do autor. Então vocês estão vendo o trabalho de raciocínio é muito maior do que eu copiar e colar. Então a paráfrase é assim. Tá, terminei de escrever a paráfrase. Atenção, muita atenção, muita atenção. Abre parênteses, final do parágrafo. Durkheim, 1900, página 117. Não esqueçam, por favor, de forma alguma, de maneira alguma, não esqueçam. Todos os parágrafos da monografia de vocês deverão ter no final o quê? A identificação, abre parênteses, sobrenome, ano e página. Por quê? Todos os parágrafos da monografia de vocês que não tiverem a referência no final, quem foi que escreveu? Quem que se responsabiliza? Entenderam? Então é esse textinho aí que está sem identificação que vai passar pelo programa do professor, do coordenador de plágio. Eles vão ver, nossa, não foi ele que escreveu, ele copiou. E às vezes a gente acha que a gente que escreveu. Nossa, tão bom eu que escrevi, que a gente já leu tanta coisa e na verdade a gente está copiando a ideia de alguém que já falou aquilo, entenderam? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado porque plágio reprova sim, tá? E plágio é crime. Então, atenção. Então, a fonte que eu vou usar para paráfrase, pessoal, é a mesma fonte do texto. Arial 12, espaçamento 1,5, justificar. Ah, e agora vamos falar um pouquinho da condensação aí. Então a condensação, pessoal, é uma forma de resumo. Eu não vou ler para vocês, mas vocês têm aí o modelo aparecendo aí. Tá vendo que o original do autor é enorme, é grande? Ah, então, por que eu não vou usar uma paráfrase para isso, professora? Por que eu vou usar uma condensação?
Porque a condensação, ela permite uma maleabilidade com o texto. Eu vou resumir e passar com as minhas palavras, vou resumir e passar com as minhas palavras. A paráfrase tem algo até importante que eu lembrei agora de falar para vocês. Uma regra da paráfrase. Eu não posso nem aumentar e nem diminuir a ideia do autor. Prestem atenção. Não posso nem aumentar nem diminuir a ideia do autor. A paráfrase, se o autor escreveu 15 palavras, eu tenho que manter as 15 palavras. Ah, professora, então é mais complicado. Sim, é mais complicado. Vou ter que alterar a ideia dele e transcrever com as minhas palavras, respeitando o número de palavras dele, respeitando o número de linhas ali que o autor... Por quê? Porque eu tenho que ter aquela garantia de que eu não vou nem diminuir o que o autor está falando e nem aumentar o que ele está falando. Não esqueçam disso para paráfrase, pessoal. Tá bom? Então, na condensação eu tenho um trabalho maior. Tem autor que eu leio e eu tô lá, eu tirei o meu final de semana para ler. Eu pego da página 10 até a página 100. E no percurso dessas 100 páginas que o autor escreveu, ele desenvolveu apenas uma ideia. Eu falei, nossa, meu final de semana inteiro para pegar uma ideia. E acontece, pessoal, acontece, porque de repente essa ideia é uma ideia boa, que precisa ser valorizada e precisa ser estendida aí no decorrer das 100 páginas do livro do autor. Então o que eu vou fazer? Vou transformar essas 100 páginas em... Se conseguir espremer um parágrafo, 2, nossa, eu posso fazer isso, professora? Como é que eu vou identificar isso na minha referenciação? Então eu li as 100 páginas do autor e consegui extrair apenas uma ideia, que é apenas uma ideia que ele colocou, mas ele deu muito exemplo, foi ramificando, e aquilo foi ficando maçante, é só uma ideia que eu quero. Só que entre essas 100 páginas eu não tenho certeza de qual período que eu tirei a ideia que eu estou colocando no meu trabalho. Então eu terminei de fazer a condensação, que durou um parágrafo, aproximadamente umas 10 linhas, vamos supor. Ao invés de eu colocar lá Durkheim, 1900, página 3, eu vou colocar Durkheim, 1900, P.1-100. Conseguiram entender? Então a extensão da página, esse trecho, essa ideia, vai estar entre a página 1 e a página 100. Entenderam? Então é bem simples, pessoal. Não tem segredo. Vamos utilizar bastante o artifício da condensação e da paráfrase no nosso trabalho. A paráfrase respeitando aí sempre a ideia do autor, nem diminuindo nem aumentando. A condensação a gente pode trabalhar com uma maleabilidade maior. Então resumindo aquela ideia do autor e transcrevendo nas nossas palavras. Então eu tenho esse recurso, esse manejo. Tá? Só para encerrar então o vídeo de hoje, pessoal. O que vai ser o meu texto dentro do meu TCC? O que eu vou escrever? Ali o primeiro item, resumo. Segundo item, introdução. Terceiro item, após citações curtas, dependendo do caso também. Após citações longas, obrigatório. E na conclusão. Então voltando aqui para mim, pessoal. Resumo, introdução. Lembrando que esses dois elementos do meu TCC são os dois últimos elementos a serem confeccionados no meu TCC. Porque eu só vou ter noção geral do meu trabalho quando eu terminar ele. Então resumo em TCC, resumo em introdução, tá? Isso daí eu vou colocar um pouco mais pra frente para vocês também. Após as citações curtas, algumas citações curtas não precisam ser retomadas, porque depende muito do caso em que ocorre. Mas o ideal é que sejam comentadas. Após as citações longas, sempre, então vai ter o meu texto, 1 a 2 linhas. Tem pessoas que conseguem desenvolver um pouco mais. 3, 4 linhas, excelente, ótimo, tá? E a conclusão, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês.